eu sou Mikasa e hoje eu quero trazer uma questão muito importante a ser debatida. Eu gostaria que vocês respondessem do fundo da alma de vocês quem vocês acham que ganharia numa porradaria até a morte, Remy de Ratatouille ou Stuart Little? E de repente eu me deparei com essa grande questão e hoje, analisando aqui Ratatouille, eu vou provar pra vocês que o meu guerreiro escolhido com certeza acabaria com o Stuart Little sem nem pensar duas vezes. O nosso filme começa mostrando o meu grande campeão ali interagindo com a sua família. Já começa o primeiro motivo para que com certeza ele ganharia numa briga com o Stuart Little, é que ele é um rato raiz. Ele é um rato criado no meio de outros ratos e ele anda pelado. Ele não necessita de roupinhas aí para esconder o que quer que ele tenha aí. Remy tem uma característica muito diferente, que é a de conseguir sentir o cheiro das coisas muito bem, fazendo com que ele ganhe uma incrível posição ali na colônia deles como o cheirador oficial de veneno. Então qualquer pedacinho de lixo que os ratos vão ali comer, ele tem que dar uma cheiradinha pra ver se tá tudo bom assim para o consumo. Mas ele quer mais do que ficar cheirando sobras pro resto da vida. Ele tem uma fascinação muito grande em pegar alimentos e misturá-los, transformando assim em coisas novas, ou seja, ele gosta de criar receitas. Vamos agora começar a fazer nossa receita? E ele despreza totalmente a ideia de ter que roubar sobras para comer. E afinal de contas, ele se considera um ratinho diferente de todos os outros. Inclusive, ele gosta até de andar sobre duas patinhas porque ele não quer ficar lavando as mãozinhas toda hora. Afinal de contas, ele é um rato muito higiênico. E com isso, ele tem vários conflitos com o pai dele, porque o pai dele é aquele ratão conservador, raiz, que provavelmente teria votado no Bolsonaro. Para tudo aí! Em pleno 2022, ano da tecnologia. E um belo dia, nosso ratinho protagonista acha um belo cogumelo. Então, se encontrando com seu amigo burrinho e gordinho e fofinho, ele vê que aquele outro ratinho encontrou um queijo, ou seja, ele pode misturar aqueles dois ingredientes e transformá-los numa coisa nova. E ele fica tão animado com a ideia de cozinhar aqueles dois ingredientes que ele faz seu irmão Emile subir junto com ele numa casa e começa a tostar os dois ingredientes, até que eles são brutalmente atingidos por um raio. Mas a parte boa é que a receita deu certo, exceto por uma coisinha. Faltam os temperos. Então, ele convence o seu irmão ratinho a entrar na casa da velhinha que mora ali. Velhinha da qual ele anda sorrateiramente observando faz muito tempo e roubando comidinhas dela. Mas o que eles não podiam esperar é que a velhinha estava muito bem armada e quando ela acorda e vê aqueles dois ratos ali, ela decide pegar simplesmente uma espingarda e tentar destruir eles. O que faz com que um acidente gravíssimo aconteça, que é o teto ali cair e a velhinha se deparar com uma colônia inteira de ratos morando no teto dela. Quem pediu uma pizza com a grande linguiça? Todos os roedores saem dali correndo, tentando salvar a própria vida, mas Remy fica pra trás. Afinal de contas, ele precisava muito salvar algo, que era um livro de um chefe culinário que ele simplesmente admira muito e que tem o lema de que todos podem cozinhar, independente de quem sejam. Com isso, ele acaba se separando de sua querida família e indo parar em Paris. E não em qualquer lugarzinho, não. Ele vai parar no restaurante do Gusteau, aquele chefe de cozinha que ele tanto admira, que está mortinho da Silva. Mas aquele restaurante que antes era de muito renome, agora está sofrendo uma baixa terrível, depois que um crítico muito famoso e rigoroso fala mal da comida dali. E naquele exato momento, quem está ali também pedindo um emprego é Linguini, que foi mandado ali pela sua mãe que morreu e que agora quer que seu filho pelo menos tenha um pouco de dinheiro no final do mês. E por mais que o chefe baixinho ali não queira nada disso, ele acaba que se torna o garoto do lixo ali. Mas ele é tão desastrado que acaba estragando uma sopa que tem ali, uma sopa muito importante. Afinal de contas, eles precisam agradar todos os críticos que vão ali agora, senão o restaurante vai decair cada vez mais. Linguini tenta consertar a sopa, mas aquilo tá dando muito errado. E observando aquilo, o pequeno Ratatouille vê que ele não vai suportar aquela tamanha atrocidade. Então ele decide ajudar aquele garoto ruivo a consertar aquela maldita sopa. E é claro que todos ali que provam aquela sopa simplesmente adoram.
Então Linguini acaba meio que sendo tratado como um talento recém-descoberto, por mais que ele não tenha feito absolutamente nada. E é claro que o chefe ali não gosta nada dessa nova ascensão do seu garoto do lixo. Até que antes que ele possa brigar mais ainda com Linguini, ele vê Remy ali tentando escapar e fala pro garoto ruivo que ele tem que se livrar daquele rato o quanto antes. Afinal de contas, o restaurante tá por cordas bambas. Se acharem um rato ali, com certeza será o fim de todos. Mas é claro, o nosso protagonista tem um coração muito mole e ele não quer matar aquele ratinho fofinho, bonitinho. E enquanto ele tá lá tentando decidir o que ele vai fazer, ele descobre que Remy consegue entender ele. Então ele propõe um acordo. Se Remy ajudar ele a fazer uma nova sopa e garantir o emprego dele, ele poderá ficar vivo. Nosso ratinho concorda com isso e assim que o ruivo solta ele, ele sai correndo como se não houvesse amanhã. Você caiu no conto do relâmpago Maquins. Mas ele olha pra trás e vê Linguini todo triste e sem esperança alguma na vida e decide que ele vai ajudar aquele pobre homem. Então é aí que começa uma grande amizade entre um rato e um humano. E aqui eu gostaria de dar o segundo ponto pelo qual Remy é muito superior a Stuart Little. Ele simplesmente sabe cozinhar. Ou você pode falar, mas Mikasa, o Stuart Little sabe falar. Eu vou dizer, quem se importa se ele sabe ou não falar? Remy conquista todos pelo estômago. Ele não precisa falar absolutamente nada. Só a carinha dele de ratinho já diz muito, sem ter que falar nenhuma outra palavra. Apesar do acordo entre eles parecer bem promissor, existe uma pequena dificuldade ali, que envolve sim o argumento a favor do Stuart Little, que é, o Remy não sabe falar, então como eles vão se comunicar? E aí temos a cena mais memorável desse filme, que é onde o Linguini tá tentando decidir onde ele vai esconder o Remy, e eu não tenho palavras para descrever o quanto essa cena é maravilhosa. Meu Deus. Mas aí no meio de um quase acidente ali na cozinha, onde o chefe pequenininho inclusive quase vê o ratinho, eles descobrem que Linguini pode ser controlado pelos cabelos. E é aí que as coisas finalmente começam a dar certo. Apesar de que o treinamento para eles se entenderem é bem difícil. Afinal de contas, o nosso ratinho aí tem que controlar um corpo gigante. E onde será que já vimos isso? Mas as novas habilidades de cozinheiro do antigo menino do lixo incomoda muita gente. O povo ali não gosta de ver um ruivo no topo. A mocinha, a milfzinha que trabalha ali, olha aquilo com muito desprezo. Afinal de contas, ela lutou muito pra estar ali. Inclusive, ela dá a entender que arrumar aquele emprego foi muito difícil. Afinal de contas, ela sofreu muito machismo. E eu fiquei me perguntando que tipo de pessoa é machista ao ponto de não deixar uma mulher trabalhar na cozinha. E é claro, quem fica com muita inveja também é o dono ali do restaurante, o baixinho, porque além disso, ele descobre uma coisa muito intrigante. O Linguini, na verdade, é filho do Gusteau, ou seja, ele sim é o herdeiro daquele restaurante. Ou seja, se o Linguini se dá conta de que na verdade ele é herdeiro e que não precisa fazer nada além de simplesmente existir, tá tudo ferrado ali para aquele pequeno homem, cujo nome eu não me lembro. E apesar de já estar bem feliz ali com a sua vida, nosso ratinho recebe uma grande surpresa. Ele se encontra novamente com seu irmãozinho. E o Emile leva seu irmãozinho de volta para a colônia de ratos. E é claro que o papai dele fica muito feliz. Afinal de contas, ele não conseguiu achar ninguém para substituir o Remy como farejador de veneno. Rapaziada, escuta o cheiro. Mas obviamente, agora nosso ratinho protagonista não quer saber muito dessa vibe aí de ser rato. Ele quer sim ser um grande cozinheiro. O que faz seu papai ficar extremamente desapontado. Afinal de contas, ele é muito conservador. Então ele leva seu filho pra ver ratos mortos ali. Porque segundo ele, os humanos jamais olharão pra eles com bons olhos. Mas infelizmente, Remy já tá muito humanizado pra acreditar totalmente nisso. E além disso, ele tá simplesmente cozinhando. O maior sonho dele. E além de ter nascido com ratos raízes e ser um grande cozinheiro, temos aqui outro ponto pelo qual o Stuart Little perderia novamente pro meu grande campeão. Ele consegue dominar o Linguini simplesmente dormindo. Ou seja, ele pode simplesmente esperar o Linguini dormir e usar ele como um titã para matar o Stuart Little. Ou seja, eu já dei 3 pontos aqui pelos quais o meu rato ganharia do seu rato, caso você tenha escolhido esse rato branco, sem expressão e estranho, chamado Stuart Little. O dia nem começou, meu. Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Enquanto o Remy tá ali dominando o corpo pós-ressaca do Linguini, quem chega ali é a Viper do Valorant e tenta entender o que tá acontecendo aqui. Afinal de contas, na noite anterior, o Linguini foi até convidado para a sala especial do chefe, que tava tentando descobrir o que tava acontecendo ali. E ela já tá muito ciumada, afinal de contas, ela é uma mulher na cozinha sofrendo machismo, então aquela situação tá muito estranha pra ela. E quando o Linguini tá prestes a contar o que tá acontecendo, que na verdade não sabe cozinhar nada, e sim quem tá
cozinhando é um rato, nosso doce ratinho faz com que os dois se beijem. Ou seja, mais um ponto aí pelo qual ele é muito melhor do que o nosso rato branco concorrente. Ele faz o amor acontecer. O Linguini jamais teria atitude alguma diante de uma mulher, então, sem aquele rato, ele jamais teria conseguido tocar numa mulher. Mas aparece um pequeno probleminha ali. O Emile tem a língua solta, então ele contou pra todos que seu querido irmãozinho consegue arrumar comida de qualidade pros ratos ali. Então, cada vez mais aparecem ratos ali pra comer às custas do Remy, fazendo com que ele tenha que roubar comida ali do restaurante. Enquanto nosso querido ratinho Robin Hood está ali tirando comida de humanos ricos e dando pros seus irmãozinhos famintos, ele acaba lendo os documentos ali e descobrindo que Linguini é sim o herdeiro de tudo aquilo, e que ele tem apenas 2 dias para reivindicar o restaurante, senão ele vai perder para sempre. Então ele rouba os papéis e sai correndo para avisar o seu grande humano de que ele tem que acordar para a vida e garantir aquele restaurante para ele o quanto antes. Linguini acaba conseguindo os direitos ali do restaurante e tudo tá indo muito bem, só que existe um porém. O poder acaba subindo na cabeça daquele homem e ele começa a desconsiderar muito o Remy, fingindo que ele tá fazendo tudo sozinho, quando na verdade quem faz tudo é o rato. E quem aparece ali para abalar ainda mais essa amizade conturbada é aquele antigo crítico que foi responsável pela triste morte do Gusteau, que não superou ter recebido uma crítica ruim no iFood. Ou seja, agora eles têm a pressão de ter que fazer um prato simplesmente maravilhoso para não receber outra crítica negativa daquele homem. Pressão essa que faz com que o humano e seu rato briguem muito feio. E sentindo um ódio muito profundo pelo seu querido amigo ruivo, Remy deixa com que os ratos entrem na despensa e roubem a comida dos humanos novamente. E quando o Linguini vê isso, ele fica extremamente bravo com o nosso ratinho e manda ele sumir dali. Porque afinal de contas, ele confiou em um rato e agora ele foi traído por um rato. E você pode tentar usar esse ponto pra argumentar comigo, dizendo que o Stuart Little jamais faria isso com o George. Mas aí eu posso rebater você dizendo que isso é o que torna o nosso amigo Ratatouille aqui muito melhor de novo. Afinal de contas, ele só queria proporcionar aí para a sua colônia comida de qualidade, coisa que ele sempre quis desde o começo. Então eu passo meu pano aí pro Remy. E mesmo com seu coração partido por ter perdido aquela grande amizade, Remy vê que seu irmão está prestes a cair numa armadilha para ratos. Afinal de contas, ele tem um QI bem negativo. Então, para salvar o seu irmão gorduchinho, ele acaba se sacrificando e vai para dentro da armadilha. A armadilha daquele baixinho que perdeu tudo graças àquele rato. E ele sabe que sem Remy, Linguini jamais conseguirá fazer um prato bom o suficiente para receber uma crítica positiva. Ou seja, o restaurante vai falir logo mais. E se mostrando ainda muito misericordioso, ele propõe a Remy aí um acordo, igual o Linguini, de que se ele ajudar ele ali com a culinária dele, nosso rato vai poder continuar vivo. Mas aí ele é salvo pela sua grande colônia de ratos. Ele jamais abandona a família. E ele volta correndo pro restaurante, afinal de contas ele precisa ajudar seu amigo humano. Mas acontece que todos ali descobrem o segredo deles. E por mais que eles tentem meter o louco lá dizendo que, mas Gusteau dizia que todo mundo podia cozinhar, todo mundo resolve ir embora, deixando ali apenas Linguini e os ratos, com um crítico ali esperando para detonar aquele restaurante. Mas aí, novamente, movidos pelo espírito familiar, os ratos decidem que vão ajudar Remy a realizar o sonho dele de ser um grande cozinheiro e ajudar aquele pobre humano que não sabe fazer nada da vida. Então os ratinhos tomam banho numa cena muito fofinha e cada equipe é dividida em tarefas para ajudar ali na cozinha. A Milfizinha de cabelo curto acaba voltando porque ela meio que se apaixonou ali pelo Linguini. E apesar deles quererem fazer um prato extremamente inovador, que vai revolucionar a culinária, nosso ratinho decide fazer ratatouille. Um prato que é visto pela Viper como muito simples, para um momento tão importante ali pro restaurante. Mas eles decidem confiar no rato, afinal de contas, imagina-se que ele saiba o que ele está fazendo. E para a surpresa de muitos, esse simples prato faz com que aquele crítico vá aos céus em questão de segundos. Aquele prato lembra ele da infância dele, e sabemos que nada bate tão forte como a nostalgia. Eles acabam explicando para ele que quem fez é um rato, achando que ele provavelmente vai fazer uma das piores críticas que todo mundo já viu, mas ele surpreende, colocando ali entre linhas aquele belo discurso do Gusteau de que todos podem cozinhar. O restaurante acaba fechado, afinal de contas, acharam vários ratos ali, mas o importante é que o sonho de Remy continua. Ele e Linguini fecharam uma parceria pro resto da vida, e agora eles vão cozinhar juntos, até que a morte os separem. Afinal de contas, como eu disse no vídeo
vídeo do Stuart Little, e aqui realmente os dois empatam, a vida deles jamais vai ser muito longa. Então aquele sucesso todo não vai durar muito tempo. Mas o que importa é que o filme termina feliz. Eu termino esse vídeo dizendo que se você ainda acha o Stuart Little melhor do que o Remy, eu simplesmente sinto muito por você, porque você tem gostos extremamente duvidosos. Comida é combustível. Se escolher demais o que coloca no tanque, o motor morre e não pega mais. Agora cala a boca e come seu lixo aí.